mais um dia letivo, hoje quarta-feira, dia 30, não é? De setembro, hoje o mês se despede do ano, tá certo? E para começar a nossa aula de hoje, né? Hoje a tia vai fazer uma revisão sobre o numeral, que é aquele docinho de coco, e como o numeral é tão bobinho, a tia vai trabalhar também um assunto de ortografia, o verbo haver, no sentido de existir e no sentido de tempo passado, e como preposição, que no caso aqui pode ser preposição, pode ser um pronome, pode ser artigo, tá certo? Mas antes a gente vai brincar um pouquinho. Não tem nada. Aí vocês vão dizer, ô tia, e é folclore? Essa parlenda, se eu não trabalho no folclore, não é folclore hoje. E ao mesmo tempo é porque nosso país tem folclore o ano inteiro, tá certo? Então, quem lembra da parlenda do sapinho? Alguém lembra? Vamos lá? Olha o sapo dentro do saco, e o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Agora são vocês, tá certo? Tia começa e vocês já... Vamos lá? Olha o sapo, olha o sapo, e o sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Agora vamos todos? Vamos lá? Olha o sapo dentro do saco e o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Lembram dessa parlenda? Muito bem. Então, em nosso país, há folclore o ano inteiro, né, gente? Então, agora, depois de brincarmos um pouquinho, vamos para o nosso conteúdo de revisão, no caso agora sobre numeral. Quem lembra o que significa numeral? Numeral e artigo são as classes gramaticais mais fáceis de se estudar, né, gente? Numeral é o quê? É a palavra que indica o quê? O quê? Quantidade. O que mais? Ordem. O que mais? Multiplicação e fração ou divisão. Muito bem. Agora, como é que os numerais se classificam? Os que indicam quantidade, como são classificados? Como cardinais, muito bem. E os que indicam ordem? Ordinais. Os que indicam multiplicação, o quê? Multiplicativos. E os que indicam fração ou divisão? Os fracionários. Muito bem. Estão vendo como é fácil, gente? Numeral, docinho de coco. Então, já trouxe algumas frases para a gente relembrar, né? Vamos lá. Nosso time marcou 8 gols. Qual é o numeral presente nesta frase? 8, certo? E a classificação deste numeral? Numeral cardinal. Está indicando a quantidade de gols que o nosso time marcou na partida. A outra. Comi 3/5 da torta alemã. Delícia. É a única torta que eu gosto. Certo? Então, comi 3/5 da torta alemã. Qual é o numeral presente nesta frase? 3/5. Então, está em 3/5. Indica o quê? Indica fração, certo? Ou divisão. Quando eu digo que eu comi 3/5, eu dividi a torta em 5 partes e comi 3. Então, os números fracionários também indicam divisão, né, gente? Agora, o salário de José é o triplo do de Paulo. Qual é o numeral? Triplo, muito bem, certo? Triplo, que significa que o salário, que significa que José ganha 3 vezes mais que Paulo, tá certo? Hoje é o 30º dia do mês de setembro, Hoje é o 30º dia do mês de setembro e o último, não é, gente? Então, 30º, ordinal, tá certo? Depois, faltam 11 dias para o dia da criança. Tem gente que já está na expectativa para saber o que o papai e a mamãe vai dar ao vovô, a vovó, enfim. O presente que vai ganhar no dia da criança, né, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Faltam 11 dias para o dia da criança. 11, indicando quantidade, que ainda faltam 11 dias para chegar o dia de vocês, tá certo? E, por último, Paulo
preciso da metade do dinheiro que lhe emprestei. Metade, ó. Certo? Ora, se eu emprestei R$ 50 a Paulo, a metade do valor que eu emprestei a ele, 25. Então, eu estou precisando de R$ 25 dos 50 que eu emprestei a ele. Tá certo, gente? Então, não tem nem o que tia falar mais, né? Sobre esse conteúdo que é tão bobinho, né, gente? Então, numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, multiplicação e divisão. Por essa classe gramatical indicar ordem, multiplicação, divisão e fração, os numerais se classificam em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Tá certo, gente? Então, essa é a nossa revisão sobre numeral. A tarefa de português hoje é gordinha, não é tão assim não, gente. Porque, ó, gramática 70 e 71, tá certo? Tia olhou ali para não acontecer o que aconteceu segunda-feira. Então, o livro de gramática, páginas 70 e 71. O livro de português vai ser a página 107, página 107. E o livro de português, página 103. Sendo que essas duas páginas aqui, 103 e 107, elas são referentes, ó, é um assunto de ortografia que tia vai estar daqui um pouquinho, tá certo? Então, vão fazendo e tia vai. Não, daqui eu vou logo explicar o outro, que vocês fazem as duas atividades juntas, tá certo? Pronto, agora vamos para a parte de ortografia, tá certo, gente? Tia fez, pessoal, uma modificação aqui na atividade da agenda, tá certo? Porque eu estava olhando, este conteúdo aqui de ortografia, ele está no livro de português, no livro de reforço e na gramática. Tá certo que são atividades pequenininhas de 2, 3 questões, mas quando a gente vai somar a gramática com o numeral, o livro de português, o livro de reforço e a gramática com este assunto, fica muita coisa, porque nós temos ainda história com revisão sobre a família, a chegada da família real e a independência do Brasil. Então, vocês vão ficar com muita atividade. Então, tia fez aqui uma modificação, tá certo? Eu tirei o livro de reforço. Vocês vão ficar só com a gramática, com a revisão do numeral e com o livro de português, só a página 107, revisando com o emprego do conteúdo de ortografia que nós vamos ver agora, tá bom? Na próxima aula, tia volta com revisão sobre este conteúdo no livro de reforço e também na gramática, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos ver hoje o emprego da expressão aqui, HA, significa verbo haver, certo? No sentido de existir ou também no sentido de tempo passado, de tempo transcorrido. E aqui, esse azinho, ele pode ser artigo, preposição e pronome, tá certo? Então, artigo, preposição ou pronome. Então, por isso que tia vai voltar com mais uma aula sobre esse conteúdo, porque são 3 livros com atividade, tá bom? Então, vamos lá. Então, a pode ser, aqui esse a é verbo haver, ele pode estar no sentido de tempo passado, ou seja, de tempo transcorrido, ou no sentido de existir, tá certo? Então, vamos lá. Há 5 meses não vejo meu avô. Ó, há 5 meses não vejo meu avô. O que é que nós entendemos nessa frase? Que faz 5 meses que eu não vejo meu avô. Tá certo? Então, significa verbo haver no sentido de tempo passado. Agora, gente, outra coisa. Quando eu digo faz, o verbo fazer no sentido de tempo passado, tempo transcorrido, não vai para o plural, fica na terceira pessoa do singular. Não é fazem 5 meses, não. Faz 5 meses. Tá certo, gente? Então, o verbo fazer no sentido de tempo passado, ele permanece na terceira pessoa do singular. E não, nunca digam fazem 5 meses que eu não vejo meu avô, e sim faz 5 meses que eu não vejo meu avô. Por quê? O verbo fazer no sentido de tempo passado, ele fica na terceira pessoa do singular.
ok? Então, há 5 meses não vejo meu avô. Então, o verbo haver aqui está no sentido de tempo passado. Não vou à casa, não vou à escola há 6 meses. A mesma coisa, certo? Então, não vou à escola faz 6 meses. Tá certo? Então, também no sentido, então, o verbo haver no sentido de tempo transcorrido, ou seja, de tempo passado. Aqui, ó, há vários brinquedos naquela caixa. Neste caso aqui, o verbo haver está no sentido de existir, tá certo? Eu posso dizer, há vários brinquedos naquela caixa, ou existem vários brinquedos naquela caixa. Então, o verbo existir, ele vai para o plural, certo? Então, eu posso dizer, há vários brinquedos naquela caixa, ou existem vários brinquedos naquela caixa. Então, nesse caso aqui, o verbo haver está no sentido de existir. Nestas duas frases aqui, ele está no sentido de tempo passado. Tá certo? Então, há vários brinquedos naquela caixa, o verbo haver está no sentido de existir. Na turma do 5º ano, faltou uma vírgulazinha aqui. Na turma do 5º ano, há 18 alunos, a mesma coisa. O verbo haver no sentido de existir. Eu posso dizer, na turma do 5º ano, existem 18 alunos. Certo? Então, neste caso aqui, desses dois exemplos, o verbo haver está no sentido de existir. E aqui nas duas primeiras frases, ele está no sentido de tempo transcorrido, tá certo? Agora vamos para A, tá bom? Este aqui nós vamos ver hoje apenas como preposição. Na próxima aula nós vamos ver o A como artigo e o A também como pronome, tá certo, gente? Então, vamos lá. Estou a 100 metros da casa de professor. Ó, estou a 100 metros da casa do professor. Está indicando o quê? Distância, tá certo? Eu estou daqui até a casa de professor, eu tenho que andar 100 metros. Então, está indicando distância. Daqui a 15 dias, irei à Fortaleza. Daqui a 15 dias. Aqui significa tempo futuro. Tempo passado, eu emprego o verbo haver. E tempo futuro, ou seja, que ainda vai acontecer, eu emprego a preposição a. Então, quando eu digo, ó, daqui a 15 dias, eu vou à casa de Berninho comer uma feijoada. Ó, daqui a 15 dias, então no futuro, né? Então faltam ainda 15 dias para que eu vá até a casa de Berninho comer degustar essa feijoada. Tá certo? Então, outro exemplo. Estou a 5 metros da casa Estou a 5 metros do portão de casa. Estou a 5 metros do portão da minha casa. Ou seja, falta eu caminhar 5 metros para chegar até o portão da minha casa. Tá certo? Então, gente, aqui o verbo haver, ele pode ser empregado no sentido de tempo passado, tá certo? E no sentido de existir, tá certo? A preposição aqui, o verbo haver aqui é preposição a, ela pode ser empregada no sentido de quando expressa distância e quando indica tempo futuro. Tá certo, gente? Então, esta é a atividade de hoje, a parte de ortografia. Na próxima semana, nós vamos ver o A como artigo e como pronome, tá certo? Então, como tia falou para vocês, eu tirei o livro de reforço porque iria ficar, para que eu passasse todos os livros com esse conteúdo, seria no livro de gramática 2 tarefas, uma sobre numeral e a outra sobre esse conteúdo de ortografia, seria no livro de português e também seria no livro de reforço, tá certo? Então, ficaria muita coisa, porque vocês também têm história. Então, atividade, livro de gramática, páginas 70 e 71, sobre numeral, revisando. Livro de português, página 107, sobre o conteúdo ortográfico
A do verbo haver no sentido de existir ou tempo passado e a preposição no sentido de distância ou tempo futuro, tá certo? Então vamos fazendo que daqui um pouquinho eu te volta com história. Até já.